Sabe aquele anime que tem uma estreia tão boa, mas tão boa, que você pensa, meu Deus, isso aqui vai mudar a minha vida? E aí, 3 temporadas depois, a única coisa que mudou foi a sua vontade de continuar assistindo? Pois é, manitos, hoje a gente vai direto no esqueleto desses animes que começaram como obras de arte e terminaram como uma lição de moral sobre expectativas. Então puxa a cadeira, respira fundo e vem comigo porque tem anime aqui que eu mesmo ainda não superei. E aí, manitos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar de uma categoria que dói na alma de todo otaku, pois a gente vai falar de animes geniais que foram largados pelo próprio autor, pela produção ou pelo destino cruel da indústria japonesa. E antes que alguém pergunte, mas vai ter aquele anime X? Se ele teve conceito incrível, mas execução oficial que desandou, ele vai estar nesse top 10. E sim, isso inclui obras famosas, obras cult e obras que tinham tudo, mas tudo, e mesmo assim conseguiram jogar o potencial no lixo com a força de um Rasengan do Naruto clássico. Então senta aí, pega alguma coisinha pra comer e bora pro vídeo. Abrindo o nosso top 10 temos Tokyo Ghoul. Manito, Tokyo Ghoul é o exemplo perfeito de como você pode ter um universo brilhante, um protagonista profundo, dilemas morais densos, criaturas com fisiologia complexa, organização social inteira baseada na moralmente cinza e mesmo assim entregar uma adaptação oficial que parece feita por alguém que leu o mangá correndo do ônibus. No começo, o Tokyo Ghoul era uma joia. A ideia de explorar a sociedade Ghoul, a fome, a perseguição, o conflito psicológico do Kaneki, tudo era apresentado com densidade, impacto visual e momentos fortes, tanto no anime quanto no mangá. A construção da CCG era impecável e a tensão entre humanos e Ghouls prometia explorar ética, política e identidade de um jeito quase filosófico. Só que aí, manitos, veio o anime, e o anime oficial meteu o famoso "e se a gente ignorar a história do mangá, hein?" Acho que vai dar bom. A partir da segunda temporada virou um show de decisões incoerentes, ritmo atropelado e adaptação que contradizia eventos oficiais. E quando chegou em Tokyo Ghoul Re, a história foi jogada no liquidificador sem tampa. Você piscava, aparecia um personagem novo. Pisca de novo, alguém morria. Terceira piscada, o Kaneki muda de personalidade. Foi o caos total. Tokyo Ghoul, manitos, tinha o potencial para ser uma obra épica e virou um dos casos mais emblemáticos de desperdício. E na nona colocação temos Mirai Nikki. Mirai Nikki começou parecendo uma mistura perfeita de suspense psicológico com jogos mortais, tensão temporal e estratégia. A ideia dos celulares que preveem o futuro, cada um com uma habilidade diferente, é genial. O universo é cheio de mistério, manipulação e twists que fazem você avançar episódio atrás de episódio. Mas conforme a história avança, você percebe que o anime tenta equilibrar suspense, ação, romance tóxico, viagem temporal, explicação de universos paralelos e acaba tropeçando em tudo ao mesmo tempo. O anime ainda mantém a fidelidade ao mangá, então não tem nada inventado. Mas o problema é que a própria obra oficial perde o fôlego na segunda metade. A partir do meio da história, a narrativa começa a depender muito mais do choque do que da construção de tensão. Vários personagens que pareciam promissores são descartados rapidamente, o mistério principal é explicado às pressas e o final, apesar de oficial, vira uma salada emocional difícil de levar a sério. Mirai Nikki tinha a faca, o queijo e a geladeira inteira na mão, mas acabou abraçando tanto o caos que deixou de lado a genialidade inicial. E na oitava colocação temos The Promised Neverland. O mangá de The Promised Neverland já tinha problemas de ritmo na segunda metade, mas nada, absolutamente nada chega ao nível do anime na segunda temporada. A ideia inicial do anime era espetacular, crianças super inteligentes tentando escapar de uma fazenda que as cria como comida, misturando horror psicológico com sobrevivência e estratégia. As regras do mundo são brilhantes, a revelação do primeiro episódio é um clássico instantâneo. Só que quando a adaptação chegou na segunda temporada, meu Deus do céu, os produtores decidiram que não queriam seguir o mangá. E ao invés de entregar os arcos completos, lutas marcantes, invasões, personagens novos e desenvolvimento profundo, eles literalmente fizeram um PowerPoint animado com acontecimentos complexos sendo resumidos em 30 segundos. Pô, mas isso aqui só de lembrar dá uma dor de cabeça, já dá uma raiva. A narrativa virou um teletransporte de eventos, personagens foram simplesmente removidos, conflitos inteiros desapareceram e o tom sombrio virou uma corrida apressada para um final feliz que nem o mangá tinha daquela forma. É triste porque The Promised Neverland tinha potencial para estar no mesmo pedestal de Death Note em termos de tensão e inteligência, mas a execução da segunda temporada matou o hype com a brutalidade de um demônio faminto. Quem assistiu e quem leu The Promised Neverland sabe do que eu tô falando. Isso aqui é muito trágico. E na sétima colocação temos Sword Art Online. Sword Art Online não é ruim, mas é frustrante. A ideia inicial é genial. Pessoas presas em um MMO onde morte no jogo é morte real. Kirito como jogador solo, mistério sobre o criador, guildas, conflitos morais, tudo isso é muito bem trabalhado no começo da obra. E aí vem o restante.
Depois do arco de Aincrad, que poderia facilmente ter sido um anime inteiro, Sword Art Online começa a pular de MMO em MMO, trocando regras, poderes, universos e até o tema moral de forma tão rápida que o espectador nunca sente o peso das consequências. O romance vira o foco, depois ação, depois política de elfos, depois drama realista e tudo parece existir de forma independente e sem continuidade. As melhores ideias ficam sempre pela metade. A história nunca aprofunda o potencial do trauma psicológico, nunca explora de verdade o impacto social e sempre corta os arcos antes de seus pontos mais interessantes. Tudo isso é oficial, tanto no anime quanto em light novels. Sword Art Online é o clássico de um conceito brilhante que tenta correr atrás de várias coisas ao mesmo tempo e acaba entregando pouco de cada um. E na sexta colocação temos Bleach. Bom, manitos, Bleach é um caso curioso, tá? O universo é sensacional. Shinigamis, Hollows, espadas com personalidade, transformações, hierarquias, intrigas, tudo apresentado de forma estilosa. A Soul Society é um dos melhores mundos já criados em anime shounen. A ideia inicial de Ichigo como substituto de Shinigami funciona perfeitamente. Mas conforme a história vai avançando, tanto no mangá quanto no anime, dá pra perceber que o autor começou a perder o ritmo. Arcos inteiros são apressados, muitos personagens incrivelmente bem construídos deixam de ter função, e o número de conceitos novos introduzidos passa a sobrecarregar a narrativa. E claro, teve a operação encheção de linguiça do anime causada pela falta de tempo do mangá. E mesmo na fase final, o arco da Guerra Sangrenta, apesar das lutas lentas e ideias incríveis, fica claro que o Kubo não tinha tempo suficiente para realmente desenvolver toda a complexidade que ele criou, e a história oficialmente termina abrupta no mangá. Bleach tinha tudo para ser um dos maiores animes de todos os tempos, e ainda é gigante, mas poderia ter sido muito maior. Já na quinta colocação temos Blue Exorcist. A ideia de Blue Exorcist também é absurda de boa, o filho de Satã tentando controlar poderes demoníacos para combater o próprio inferno. A relação entre Jin e Yukio, as ordens dos exorcistas, os diferentes tipos de demônios e o mistério envolvendo o passado de sua mãe cria uma base narrativa muito forte. Mas o anime fez a mesma coisa que fizeram em Tokyo Ghoul. Inventou um final alternativo na primeira temporada, desviando do mangá. E isso forçou a segunda temporada a praticamente fingir que a metade do que aconteceu não existiu. O resultado foi um enredo desconexo, uma evolução emocional confusa e a quebra de ritmo total. O anime sempre parece estar tentando se corrigir, mas nunca consegue encontrar seu tom natural novamente. O mangá segue firme e muito melhor construído, mas a adaptação oficial perdeu seu potencial no momento em que decidiu abandonar a rota original. E na quarta colocação temos Berserk de 2016. O mangá de Berserk é uma obra-prima, um monumento, uma das histórias mais bem escritas da história da ficção mundial, não só de mangás, tá? Mas o que o anime de 2016 fez com isso? Transformou um dos universos mais densos, sombrios e complexos de todos os tempos em boneco de PS2 gritando no vazio. Berserk 1997 foi incrível, mas a adaptação moderna, que é totalmente oficial, é a definição de jogar potencial fora. A animação é engessada, o ritmo não respeita o horror psicológico original e a trilha excessiva não combina com nada. Mesmo com boa vontade, é difícil de assistir e sentir a grandiosidade do mangá ali. O universo, os personagens, os acontecimentos marcantes, tudo continua incrível porque é fiel ao material original em muitos pontos, mas a execução é tão dura que a essência simplesmente não aparece. Berserk merecia a melhor adaptação do mundo, acabou recebendo o oposto. E na terceira colocação temos Nanatsu no Taizai. Nanatsu começou muito bem, um universo baseado em cavaleiros sagrados, poderes únicos, ambientação medieval fantástica, mistérios sobre Meliodas e o clã dos demônios. As lutas eram ótimas, os personagens tinham personalidade forte e o anime tinha uma alma. Aí veio a terceira temporada e, manitos, ela veio com um estalo. Literalmente. A animação oficial caiu tanto de qualidade que cenas importantes, presentes no mangá de forma épica, viraram memes instantâneos. Os cortes, as expressões, as lutas, tudo parecia feito às pressas. Isso afetou não só a recepção da terceira temporada, mas o impacto emocional geral da história. E não é só a animação, tá? O ritmo passou a correr demais, vários momentos intensos do mangá passaram voando e a direção parecia perdida. O mangá ainda mantém a coerência e entrega um final consistente, mas o anime conseguiu destruir o hype mundial em poucos episódios. Nanatsu tinha tudo para ser um dos grandes shounens modernos, virou piada por culpa da execução oficial. E na segunda colocação temos Death Note. Bom, manitos, Death Note é um dos maiores começos da história dos animes. O duelo intelectual entre Eren e Light, a construção de regras, o clima tenso, o impacto psicológico, tudo é impecável. A primeira metade é praticamente perfeita. E aí acontece o que está oficialmente no mangá. Eren morre.
e a história troca o melhor antagonista já criado por dois substitutos que não chegam aos pés dele. A narrativa perde tensão, o jogo mental fica menos complexo e Light passa a agir de forma menos estratégica e mais impulsiva. O anime segue exatamente o mangá, então não tem nada de invenção aqui. Mas o problema é a quebra abrupta de tom. A genialidade inicial simplesmente não se mantém. O final ainda é bom, forte e coerente com o personagem, mas o meio é sem dúvida inferior ao que poderia ter sido. Death Note tinha o potencial de ser impecável do começo ao fim, mas parte da história foi jogada para baixo pelo próprio ritmo oficial do mangá. E aqui todo mundo que assistiu a obra concorda que depois da morte do L, o anime praticamente acabou. E na primeira colocação temos Attack on Titan. Attack on Titan começou como uma das histórias mais grandiosas que já existiram nos animes. O mistério dos titãs, o terror constante, o drama humano, a política, os plot twists insanos, tudo construído com perfeição. O anime elevou o mangá a um novo nível, com animação absurda e direção impecável. Mas o final, manitos, o final oficial dividiu opiniões. Sem spoilers específicos, mas a conclusão dos temas centrais, liberdade, ódio, ciclos de violência, acontece sim. Está tudo no mangá e tudo foi adaptado com fidelidade. Só que a execução final apressada, a resolução rápida de conflitos gigantescos e algumas decisões de personagens deixaram muitos fãs com a sensação de que a obra estava correndo para terminar. O anime manteve a qualidade visual, mas não corrigiu os problemas de ritmo do mangá. E assim, Attack on Titan, que poderia facilmente ser unanimidade como um dos maiores animes de todos os tempos, acabou se tornando uma obra com um final extremamente controverso. Potencial infinito, execução final bastante complicada. E assim, manitos, terminamos o nosso top 10. Esses foram os 10 animes que começaram com ideias geniais, mas que oficialmente foram jogadas fora, sejam por escolhas do autor, da produção ou da própria indústria de animes. E agora, manitos, eu quero saber a sua opinião. Qual desses doou mais no seu coração? Attack on Titan merecia o top 1? E qual anime você acha que ficou faltando nesse top 10? Deixa aqui nos comentários a tua opinião. E se você gostou desse vídeo, manito, não esquece de deixar o teu like maroto para fortalecer o canal e aproveita para se inscrever para não perder os próximos vídeos. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, te encontro no próximo vídeo, valeu, até a próxima. Fui!